Meu nome é Eliana Braga, tá? E atendendo a pedidos eu vou ensinar para vocês esse bebê aqui na xícara, tá? Que é muito usado para chá de bebê, tá? Eu não trabalho mais com lembrancinhas, mas quando eu trabalhava, esse daqui era um dos que mais eu vendia, tá? E pode ser feito em várias cores, tanto para menino quanto para menina. Ele é bem usado mesmo e os clientes gostam bastante. E para os próximos vídeos eu vou pedir para vocês, se tiverem algum modelinho que vocês queiram fazer, deixa nos comentários, tá? Mas no quesito lembrancinha, tá? Então espero que vocês gostem. Vamos começar. Vou começar a mostrar para vocês a lista de material. Gente, a gente vai começar, ó. Aqui estão os materiais, tá? Cola branca, tá? Que aqui no caso eu uso a Polycol. A massa natural, a massa branca, tá? Tudo da Polycol. Massa natural, tá? Massa branca. O corante rosa, tá? Aqui no caso é o pigmento fluorescente rosa, tá? A bolinha 40, bolinha de isopor 40, que eu dividi ao meio. E uma eu fiz a bonequinha aqui do modelo. Uma bolinha 25 milímetros. Palito de dente, tesoura, as estequinhas, né, faquinha, cortador de boquinha, se for o caso, tá? As agulhas e os espirais, tá? Então, o material é esse. Rolo de abrir a massa, tá? Para abrir a massa. Tinta azul, preta e branca. No caso, para fazer a pintura do olho, então vocês usem a cor que desejarem. E uma base de acrílico, tá? Também no modelinho que vocês tiverem ou que encontrarem, de preferência de vocês, na preferência de vocês. Você apagou? E o pincel é 000, tá? Tem que ser fininho. Mas depois eu vou mostrar pra vocês que tem muita gente que tem dificuldade, né, de pintar os olhos, detalhes com pincel. Então eu vou mostrar pra vocês como que dá pra fazer também com um palitinho de dente, tá? A peça tem que estar bem sequinha, mas dá pra fazer e ir corrigindo, tá? Então vamos começar. Começar tingindo a massa, tá? Com pigmento ali, com corante da Polycol, tá? Que é a massa natural da Polycol. Tá? A gente pega uma quantidade suficiente, um pouquinho mais, né? Porque no caso a roupinha dela também vai ser rosa. Então a gente pega um pouquinho mais, que dê pra xícara, lacinho, etc. Bom, essa quantidade é suficiente. Aí eu vou mostrar pra vocês como eu tinjo, porque de repente se a gente coloca uma quantidade grande de pigmento, acaba sujando, né, ao redor. Então, vou baixar aqui. Eu gostei bastante desse corante, ele rende bastante também e fica uma cor muito bonita, tá? Fica tanto pro tom clarinho, né? Você pode tingir e fazer aquele rosa bebê, que vai ser o caso aqui, escurecer um pouquinho mais. Ó, então eu faço isso, tá? Eu vou sujando a pontinha e coloco aqui. Ou se preferir também, pode tingir uma quantidade pequena, né? E depois de misturar, daí vem e coloca no restante da massa. Ó, tá vendo? Só um pouquinho, ó. E como já tá ficando um tom de rosa bebê já. Fica bem legal. Eu vou colocar mais um pouquinho. Embora para lembrancinha de bebê, geralmente os tons que a gente usa são realmente os tons pastéis, né? Rosa clarinho, amarelo, verde, tudo clarinho. Ó, tá vendo? A gente pode fazer isso, misturar essa quantidade pequena. Olha, aqui já dá pra ver. Agora a gente reserva não, né? Separa uma quantidade que dê pra gente encapar essa metade de bolinha aqui, tá? Como eu disse, eu usei a bolinha 40 dividida
ao meio. Então, dá pra fazer com uma bolinha, uma única bolinha, a gente consegue fazer duas lembrancinhas, tá? Então, o segredo da massa também, gente, está em sovar a massa, tá? Às vezes a pessoa já mistura o pigmento, em seguida já vai utilizar, ela costuma rachar ou ficar uma massa, não ficar tão homogênea, né? Então, a gente dá sempre uma sovada antes de utilizar, tá? Ó, então, aqui eu vou tirar as rachaduras, né? As imperfeições. Ó, ficou lisinha, eu amasso com a mão e aí venho com o rolo. Eu também não gosto de deixar, cada caso é um caso, lógico, mas assim, pra revestir a bolinha, eu não gosto de deixar uma massa tão fina. Eu gosto de trabalhar com ela com um pouquinho mais de espessura, mais ou menos assim, ó. Gosto mais do resultado. Aqui não precisa passar cola, tá? Então, ó, eu vou centralizar aqui a massa. Ó, vou trazendo pra cima. Ó, então, eu vou fechando aqui, né? Com o excesso que ficou aqui, ó. Primeiro a gente ajeita tudo que tem pra ajeitar, né? Então, pode fazer isso, pra deixar ela bem lisinha. E aí, o que sobrou aqui, você pode cortar aqui com a tesoura. Deixa eu pegar a tesoura maior, porque ela é muito pequena. Tirei o excesso, agora eu fecho, procurando deixar bem lisinho, né, pra não correr o risco de rachar. Pode passar o rolinho aqui. Bem simples. Agora a gente vai usar o branco para dar o acabamento na xícara. Aqui no caso, vocês, se preferirem, pode usar extrusora. Eu não tenho muito hábito de usar a extrusora não, mas quem preferir, tá, fica à vontade. Então, eu abro. Já. A gente fez o rolinho, né? Deixa fininho e procura deixar assim, ó, bem proporcional, né? Com a mesma espessura. Agora eu vou dobrar o meio, tá? Assim. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar. Então, essa mão vai trazer pra trás e essa vai pra frente, ó. Tá? Que aí fica bem parecido. Ajeito aqui a diferença. E aí, essa cobrinha aqui que a gente fez, enroladinha, vai ser aqui, ó, a borda, né? A gente vai fazer a bordinha da xícara, tá? Então, a gente vai pegar um pouquinho de cola. Cuidado com a quantidade de cola, tá? Tem que ser pouco. Ó, então, a gente vai passar branco e vou colocando
Agora a gente vai fazer a alça. A alcinha da xícara. Então, é só um rolinho. Aí, aqui você pode deixar um pouquinho mais grosso. Tá? Enrola aqui a ponta para um lado. E a outra parte, tá? Faço um S. Se quiser também pode ser maior. Aí fica a gosto. Aqui. E colo. Tá? Deixa eu limpar que ficou muita cola aqui. E a massa pele, que vocês podem tingir na cor que vocês preferirem. A gente vai fazer uma bolinha com a massa um pouquinho maior ou do tamanho da bolinha 25 aqui no caso. Tá? Aqui ficou meio grande, então diminui um pouco. Ó. Então, eu sovo, né? Lembrando que sovar a massa ajuda bastante no resultado final. Faço novamente a bolinha. Aqui, ó. Vou encaixar a bolinha de isopor, tá? E vou subir as pontas. Eu acho que esse processo aqui a grande maioria já conhece. Agora eu subo aqui o excesso. Aqui, o nosso propósito aqui é formar uma coxinha ou uma pera, tá? Fecho de novo. E aí, a gente forma a coxinha, né? Ou pera. Essa pontinha aqui, eu tiro o excesso, aliso, tá? Formada perinha. Aqui, ó. Eu marco pra já separar o pescocinho. Eu não levo até, tá? Eu deixo aqui mais ou menos no meio aqui, ó. Aí já vou afinando, ó. E às vezes a boneca fica olhando pra cima por isso, porque a pessoa vai traz muito pescocinho pra trás e aí ela fica na posição errada. Esse pescocinho fica bem próximo aqui de onde vai ser o queixo. Tá? Agora aqui, ó, na lateral. Então, com auxílio aqui do dedo, né, eu vou demarcando, mas eu demarco mais aqui em cima, tá, gente? Embaixo aqui na lateral, né, onde vai ser a orelhinha, nem tanto, ó, eu deixo sem tanta marcação. Ajeito aqui a bochechinha, tá? Deixo bem redondinha. Tá? Agora, deixa eu pegar um palitinho de dente e vou espetar aqui até chegar na bolinha de isopor, pra ficar bem firme. Ó, afino aqui o pescocinho. Agora a gente vai fazer a orelhinha. Então, eu vou pegar uma quantidade aqui. Ó, nessas duas bolinhas aqui, né? Mais ou menos o mesmo tamanho. Se preferirem também, se tiverem uma balança, podem estar pesando também. A gente vai colocar um pouquinho de cola, bem pouquinho, tá, gente? Cola, quando a gente fala em cola, é pouco no que diz respeito ao biscuit. Tá? Em alguns casos eu nem utilizo. Tá? Então eu posiciono, né? Olha, coloco de frente para ver se tá certinho. Agora com a agulhinha, com a agulha eu coloco atrás e marco na frente e dou uma ajeitadinha.
Mesma coisa aqui de trás da nuca, na frente e ajeita. Aqui, marca o narizinho, tá? Uma bolinha pequena. Se preferirem. E agora o rostinho a gente vai reservar. E vamos fazer o corpinho, os bracinhos, né? Da nossa bonequinha. Aqui a gente vai medir também uma bolinha. Tá? Aqui mais ou menos do tamanho de uma bolinha 20. Tá? Se vocês tiverem a medida, se vocês tiverem a bolinha, né, em casa, mais ou menos do tamanho da bolinha 20. Não precisa ser exato não, tá? O corpinho aqui, como vai ser só a parte assim do peitinho, não pode ser grande. Então, sorvei, fiz a bolinha, uma perinha, a gente vai dentro. A gente ajeita aqui, tá? Agora para a manguinha dela. Faço o rolinho, tá? Rolinho procurando deixar bem proporcional um ao outro, né? Aqui, com a agulha. Eu vou marcar aqui onde a gente vai encaixar a mãozinha dela. Aqui, tá? Pra mãozinha dobrar, eu venho ao meio aqui, bracinho, aliás, dobrar, eu venho ao meio aqui. E faço uma marcaçãozinha, tudo de leve, tá? Não precisa afundar muito, não. Ó, sempre que eu marcar, eu suavizo. Ó, suavizo, tá? E aí vai ficar assim, uma ondulaçãozinha. Ó, venho, suavizo. E aí, de leve, eu dobro. Tá? Vou passar a cola aqui, um pouquinho. Posiciono o bracinho dela. Agora a massa branca novamente. Mais ou menos o tamanho de uma bolinha, 15 milímetros. Coxinha, achato, tá? Ó, vou deixando no formato, né, que eu quero. Um babadozinho com a faquinha. Faço as marcações. Aqui no babador, aqui no caso, eu fiz só as marcações aqui, né? Mas vocês podem decorar do jeito que vocês quiserem, né? Só lembrando que assim, o modelo que vocês fizerem para cliente, o modelo aprovado pela cliente, vai ser exatamente o que vocês vão... vai ser em cima disso que vocês vão trabalhar, né? Não pode... Então, de repente, se colocar coraçãozinho, florzinha e a cliente gostar, depois todos eles vão ter que estarem do jeito que... do modelinho que vocês mostraram, o modelo que foi aprovado. Então, cuidado, né? Com os excessos, porque depois fazer é super fácil, mas depois 50, 100 unidades e você ter que decorar um a um. Então, assim, procura deixar bonito, apresentável, né? Principalmente com o acabamento, né? O acabamento é tudo na peça, tá? E aí, agora a gente pode... Eu vou quebrar aqui o palitinho e vou encaixar, vou colocar um pouquinho de cola aqui. A gente vai encaixar a cabecinha. Essa cabecinha foi essa que eu terminei de fazer, tá? Então, o ideal é fazer e deixar secar um pouquinho, né? Pra não correr o risco de encolher. Então, eu vou colocar aqui.
Agora a gente vai fazer as mãozinhas, a chupetinha, o cabelinho e o lacinho, tá? Ó, as mãozinhas. Linhas. Bolinha, coxinha, tá? Dou uma achatada. Grande. E aqui com a faquinha, no caso assim das lembrancinhas, a mãe, nas lembrancinhas eu faço uma mão bem simples, ó. Eu só marco aqui, separo o dedão, né? E aqui eu deixo assim, ó. Separo só o dedão. Isso, faço aqui de cola. E encaixo a mãozinha, procurando deixar a mãozinha. Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Assim, próximo da borda. Fica um acabamento mais bonitinho. Se quiser, pode até fechar um pouquinho mais o bracinho aqui, pra mãozinha ficar bem encaixadinha aqui, ó. Assim. Ó. A chupeta, eu acho bonito, chupeta grande, mas fica a critério, né? Ó, então, bolinha, coxinha, eu vou fazer um coração, tá? Então, bolinha, coxinha, aperto aqui, dou uma arredondadinha aqui nessa borda, tá? Vai ficar assim, uma gotinha achatada. Pego, faço a marcação aqui no meio, tá? Ó. E aí vem um pouquinho de cola. Agora a gente pega mais um pedacinho, faz um rolinho. E aqui eu vou fazer isso. Fecha a pontinha. Agora com a massa branca, a gente faz uma bolinha pequena, achata e cola aqui para dar um acabamento na chupetinha. Agora a gente vai fazer os cabelinhos dela, tá? Eu escolhi aqui a cor marrom, né, castanho. Então eu vou fazer rolinhos. Vou dividir aqui, ó. Aí pode enrolar assim, pode fazer cachinho, tá? Do jeito que vocês preferirem. Eu vou enrolar só as pontinhas aqui, assim, tá? Aí faço alguns, né? Preferirem também, se vocês preferirem também, pode fazer o cabelinho Maria Chiquinha ou rabinho de cavalo. Fiz aqui os 3, né? E passar um pouquinho de cola, bem pouquinho. E a gente vai agora colocando o cabelinho. Eu gosto bagunçadinho, eu não gosto muito arrumadinho, não. Ó, vou colocar aqui, dois um pouquinho pra cá e pra cá. Porque a gente vai passar a faixinha
aqui no... A gente vai passar a faixinha aqui, né? E aí depois a gente termina de ajeitar o cabelinho. Se vocês preferirem, pode fazer um lacinho e colocar aqui. Ou eu acho bem bonitinho quando faz a faixinha de cabelo também. Então, faz um rolinho. Passo aqui o rolo, né, pra dar uma achatada. Eu vou, nesse caso aqui, eu vou colocar cola só aqui atrás da orelha. E vou... Ó, abro, ajeito aqui. Opa. Ó. E agora a gente ajeita os fios de cabelo aqui em cima da faixinha. Ó. Mais ou menos assim. E agora o lacinho. O lacinho a gente vai fazer um rolinho, uma bolinha, aliás. Sempre dá uma sovada na massa que vai ser utilizada. Bolinha, rolinho. Aí eu pego a agulha. Vou marcar aqui no meio, mas eu não vou dar uma volta completa nesse rolinho. Eu vou de um cantinho ao outro, ó, só, tá? Embaixo, ó, eu não passei a agulhinha, só em cima, tá? De um ladinho ao outro, tá? Pego a faquinha, ó, e a mesma coisa. Eu venho daqui de um lado até o outro, embaixo não precisa. Ó, faço isso dos dois lados aqui. Eu tô fazendo o nó do laço, no caso, tá? Achato a diferença aqui, o que sobrou, ó, e ajeito com os dedos, ó, belisco aqui, ó, tá? E aí, pra parecer que o nozinho tá apertado, venho com o lado contrário aqui da faquinha e bem próximo ao miolo, ó, eu faço duas marcações, ó, um Vzinho, tá? E pode fazer aqui também, ó, aqui, tá? Ó, tá pronto o lacinho. E vamos centralizar aqui, ó. Agora a gente vai pintar os olhinhos. Eu gosto de pintar os olhinhos quando tá seco, tá? Mas eu vou dar continuidade aqui. Porque quando tá seco, se a gente errar, fica mais fácil de corrigir. E molhado a gente acaba se perdendo um pouquinho. Ó, então eu vou fazer o olhinho simples, tá? Podem estar utilizando o pinta-bolinhas, que hoje, no caso, eu não encontrei o meu, então eu vou usar essa agulhinha que quebrou aqui como pinta-bolinha, tá? Ó, eu faço o olhinho mais próximo da bochecha do que da testa e mais próximo do nariz do que da orelha, tá? Fica mais delicado. Tá? Aqui. Só que aqui agora a gente tem que aguardar a secagem. Aqui na pintura dos olhos, aqui eu escolhi a tinta azul, tá? Mas aí fica de preferência aí de vocês. Ó. Tá? Deixa só uma beiradinha do branco aparecendo. Tá?
Aí eu vou acelerar aqui a secagem da tinta. Secou aqui a parte azul. Agora a gente vai concluir o olhinho, né, com a tinta preta. E faço a mesma coisa, venho aqui em cima do azul e marco. Já 4 centímetros. Agora a gente vai pintar os cílios aqui, tá? Então eu molho a pontinha do pincel, tá? E vou fazer o outro lado com palito, do jeito que eu prometi. Embora o ideal para se trabalhar com palito é que a peça esteja bem sequinha, tá? Que não é o caso aqui, mas eu acho que ajuda bastante. Vamos lá, vamos tentar fazer na peça molhada. Porque com a peça molhada corre o risco do palito marcar a massa, né? Marcar, ó. Então, ó, substitui bem e a gente tem um pouco mais de firmeza na mão, né? Tá? Então, assim, se achar que ficou muito grosso, essa daqui eu achei que ficou meio grossinha. Então, eu venho aqui, eu molhei a pontinha, venho aqui, ó, e vou passando. Mas ideal com a peça seca. E aí, com o cotonete eu venho e apago. Vou esperar secar aqui para depois corrigir aqui direitinho. Mas é basicamente isso. A gente vai fazer o brilho do olho, né? A iluminação do olho. Então, com a pontinha do palito, bem pontinha mesmo. E procurar, a gente, sempre trabalhar assim com a tinta mais aguada. Não trabalhar com a tinta muito grossa, não. Porque atrapalha, não desliza, né? A tinta não obedece. Ó, então, uma bolinha. Faz toda a diferença no olhinho. E aqui embaixo. Tá? E aí, depois de sequinha, pode vir com blushzinho, passar aqui e deixar essa bochechinha coradinha. E, pra concluir, a gente vai fazer as bolinhas brancas no vasinho, ó. Tá? Com a tinta mais aguadinha, que fica um acabamento mais bonito. Bom, a gente tá concluindo, né, nosso porta-recado. Fiz aqui as bolinhas, fiz no lacinho também. Então, a gente vai passar a cola que eu uso pra colar o biscuit nas bases de acrílico, é a lantejola, cola de lantejola. Eu vou colocar aqui sobre a base, porque aí ela vai ter mais apoio. E finalizar com espiral. Que aí você pode colocar na cabecinha, pode colocar aqui do lado, onde vocês acharem, né, o melhor, ou de preferência do cliente.